necessário a gente evitar a gente acabar com essa proliferação irresponsável de partidos políticos. Porque veja bem, numa sociedade de democracia avançada, numa sociedade moderna, você tem 5, no máximo 6 posições políticas, né, que subsistem. Né? Centro, centro-direita, direita, centro-esquerda, esquerda. Em alguns países você ainda tem um recorte étnico, linguístico, né, como na Bélgica, né, parte do Canadá, né, mas de uma maneira geral são essas 5, 6 posições no máximo. O quadro partidário brasileiro é um Kama Sutra de posições políticas. Você está entendendo? São quase 30 partidos hoje representados na Câmara, sabe? Quase 20 aqui no Senado. Né? Então isso daí realmente só contribui para confundir a cabeça do eleitor, e você sabe para que serve a maioria desses partidos. São legendas de aluguel, tá? Os donos dos partidos, né, alugam esse tempo, não é, para partidos maiores nas coligações, né, propaganda de TV, no horário gratuito, e vivem muito bem, obrigado, né, do dinheiro do fundo partidário que sai do meu, do seu, do nosso bolso. Então, assim, para mim, uma reforma política de bom tamanho já seria uma que eliminasse as coligações proporcionais, as coligações para eleições proporcionais, de vereador, deputado estadual, deputado federal, né, e ao mesmo tempo, estabelecesse a cláusula de barreira ou de desempenho. Né? Para quê? Para evitar a proliferação dos partidos. Olha, sem cláusula de barreira ou de desempenho e sem o fim das coligações proporcionais, né, nós vamos ter uma situação como o estado de São Paulo, em que só para deputado federal havia 1.000 candidatos na eleição passada. 1.000 candidatos. Né? Eu chamo isso de uma fábrica de Enéas. Né? O sujeito aparece lá, fala alguns segundos e tal, e o telespectador fica sem saber o que o sujeito propõe para isso, para aquilo outro. Né? Então isso é muito ruim, que é uma reforma importante, prioritária, né, no sentido da sua urgência, da sua necessidade, a gente não tem nenhuma dúvida. Não é? O governo Temer, por outro lado, é um governo de encaminhamento de soluções, né? Mas não terá tempo, a meu ver, né? Vai ser um mandato tampão até 2018, né? Esperamos, pelo menos eu espero, né? Até 2018, e então ele vai poder encaminhar algumas soluções pelas quais o Brasil já espera há muito tempo, na área da reforma trabalhista, né? Na mudança, na modernização das relações capital-trabalho, na área previdenciária, reforma da Previdência, né? Mas eu acredito que ele não vai ver o fim, né, dessas reformas, mas ele vai dar o kickstart, né, vai começar, pelo menos, vai iniciar, né, esse processo aí de encaminhamento. Né. No caso da reforma política, a gente vê que é a mãe de todas as reformas, como dizem muitos comentaristas aí, mas não anda, né? Quer dizer, o que anda são remendos periódicos, quase sempre nos anos ímpares, né, às vésperas de alguma eleição, ou municipal ou eleição geral. Né? A gente sabe que isso é muito difícil, fazer uma reforma política, porque os políticos, né, são eleitos com base nessas regras. Elas podem ser consideradas ruins, imperfeitas, problemáticas, etc. Mas é com base nessas regras que os políticos são eleitos e, sobretudo, reeleitos. Então, eles têm um medo, né, até, digamos assim, compreensível, né, de mexer em time que está ganhando. Como a reforma política é lei, em alguns casos até reforma constitucional, mais do que lei, é PEC, né, a reforma política está na mão dos políticos. Eles têm toda a liberdade para se autorregular, regular o exercício da sua profissão. Né, e tem medo de avançar. Né. Eu espero que avance. Hoje eu sou bem, digamos assim, bem modesto quanto às minhas expectativas de reforma política, para não me desiludir, né? Como eu e tantas outras pessoas, analistas políticos ou não, né? Nos desiludimos ao longo do tempo, né? Esperando a grande reforma política acontecer, que nunca aconteceu. O que é importante? É que essa reforma seja factível. Então eu acredito que esses 2 itens, pelo menos para começar a reforma política séria andar,
Esses dois itens que eu falei, fim das coligações nas eleições proporcionais e estabelecimento de uma cláusula de barreira para que o partido tenha um mínimo de eleitos, né, para ter representação à Câmara dos Deputados. Né? Agora, as outras coisas, né, eu acho que vai depender do amadurecimento da sociedade, não vai ser assim tão fácil. E outra coisa importante, né, reforma política para tranquilizar os profissionais, né, que se autorregulamentam fazendo a reforma política, os políticos profissionais, é bom que ela seja estabelecida num momento X, mas que só entre em vigor no momento Y. Sabe? A gente pode deixar passar pelo menos uma eleição, 4 anos, ou até 2 eleições, 8 anos, né, para assustar menos o pessoal. Para essa eleição de 2016, nós teremos mais uma infeliz jabuticaba brasileira. Tá? Por quê? Eu vejo os seguintes cenários. Tá? Apoteose do Caixa 2. Apoteose do Caixa 2. Proibiu doação de empresa, vão florescer, tá, aquelas candidaturas, vão florescer financeiramente, aquelas candidaturas sustentadas por quem está acostumado a vida toda a ser Caixa 2. E fonte de liquidez forte. Empresas de transportes coletivos, contravenção / narcotráfico, crime organizado, tá? E igrejas evangélicas que também têm uma liquidez extraordinária. Tá? Então, apoteose do Caixa 2. Segundo cenário, laranjal em flor. Laranjal em flor, quer dizer, o sujeito vai pegar, o empresário vai pegar um monte de pessoas físicas laranjas, vai dar um dinheirinho para cada um, para que eles finjam ser doadores. Outro cenário ruim, trumpismo tropical. Entendeu? Quer dizer, vão florescer aqueles candidatos ricos o suficiente para se autofinanciarem, já que não há limites tão fortes para o caso do autofinanciamento. Tá? E, finalmente, né, o último cenário é o uso e abuso da máquina política. Esse nós conhecemos. Esse nós conhecemos. Né? Quer dizer, o sujeito vai, então, usar o poder econômico, o poder político, o poder administrativo associado à máquina para se reeleger ou tentar reeleger o seu herdeiro. As pessoas estão sendo hostilizadas, está todo mundo com raiva dos políticos, mas com uma diferença importante em relação a momentos anteriores à nossa história. Eu nunca vi hoje tanta gente, em todos os lugares que você vai, querendo discutir política e discutindo política. Né? Parece, virou fla-flu, as discussões nem sempre são, digamos assim, as mais civilizadas, como a gente sabe, né? Mas isso eu acho positivo. Está nascendo um interesse do brasileiro em política e ele perceber que, olha, esses caras, eles são colocados lá pela gente, eles manipulam o dinheiro nosso, o nosso dinheiro de contribuinte, né, de pagador de impostos, né? Então nós temos que ficar de olho e dar uma dura às vezes nesse pessoal. Então eu acho isso aí muito, muito positivo, né? Sob esse aspecto, eu acho muito positivo, né? Agora, o político que tenha conteúdo, tenha algo a dizer, tá? Talvez ele possa se dar melhor nesta eleição agora sem dinheiro. Por quê? Porque vai ser uma eleição, primeiro, por ser uma eleição onde o dinheiro vai estar difícil, eles tiveram que encurtar o tempo de campanha, né? E como você não vai ter dinheiro para pirotecnia, né, marqueteira, é um banquinho e um violão, como a gente fala. O sujeito olhando para a câmera, não é? E dando o seu recado. Né? Dando seu recado, menos marketagem e mais sinceridade, vamos dizer assim. Então, sob esse ponto de vista, eu acho positivo. Agora, essa maluquice de proibir doação de pessoa jurídica, eu tenho quase certeza que isso será corrigido na eleição de 2018, na eleição geral de 2018, e é claro, com o estabelecimento de controles e de transparência maiores, que isso também é necessário. E limites, é claro, né? Um limite importante para se estabelecer é o seguinte: se uma empresa, tá, ou mesmo um doador, pessoa física, né, se eles doam para um partido, não pode doar para outro. Não pode doar para outro. Não pode fazer uma aposta em todos os cavalos. Tem que apostar em um. Com relação a candidaturas messiânicas, salvadores ou salvadoras da pátria, né? Sim, existe essa possibilidade, se você levar em conta a desilusão, né? O desalento das pessoas com os políticos tradicionais. Existe esse risco. Agora, esse risco, dessa vez, ele é, digamos assim, temperado, moderado,
pelo fato de que a opinião pública, como nós vimos anteriormente, está mais atenta, está mais ligada, né? Não vai querer facilmente trocar 6 por meia dúzia. Né? Eu tenho uma perspectiva mais benigna, mais otimista nesse sentido. Eu acho que tanto aqui, tá, como em outros países, nós estamos vendo processos eleitorais também complicados, né, como nos Estados Unidos, outros países, dado esse desalento das pessoas com os políticos tradicionais, nós vamos ter um período de falsos outsiders. Falsos outsiders, tá? Quer dizer, o sujeito... Veja, para chegar à presidência da República, o sujeito não pode ser um outsider absoluto. Não pode ser um Zé Mané que nunca se concorreu a nada, né? A única vez que se conseguiu fazer isso, pegar um Zé Mané que nunca concorreu a nada e fazê-lo presidente ou presidenta, foi o Lula. Talvez a Dilma Rousseff tenha sido a pior parte da herança maldita do Lula e do PT, né? Mas em situações normais, em que o povo esteja menos anestesiado, né, como parece que o nosso povo está acordando desse pesadelo, né, dos últimos 13 anos, eu acredito que eles vão dar vez, o eleitor vai dar vez, para alguém que não seja tão identificado com a classe política tradicional, mas que não esteja completamente fora do jogo político. O parlamentarismo, como disse o saudoso presidente Ulisses Guimarães, que ao final da vida ele se converteu, ele sempre foi presidencialista a vida toda, até porque ele nutriu o sonho de ser presidente da República, né? Mas no final da vida ele se convenceu de que o melhor regime era o parlamentarismo, e ele dizia assim: o presidencialismo é o regime da irresponsabilidade a prazo fixo, quer dizer, o presidente tem mandato fixo, número fixo de anos. O parlamentarismo é o regime da responsabilidade por tempo indeterminado, quer dizer, enquanto aquele governo goza da confiança, né, dos seus pares do parlamento e, sobretudo, da população, né, ele pode ficar e ser reeleito indefinidamente. Uma pessoa como a Dilma não existiria por quê? Porque o primeiro-ministro, ele brota do partido majoritário ou da coalizão majoritária no parlamento. É uma pessoa que não é só uma pessoa que sabe lidar com o parlamento, é uma pessoa que está lá dentro, emerge de lá, o governo sai de lá, né? E isso acontece sempre, viu? Isso acontece sempre que nós temos crises políticas, como nós tivemos com a renúncia do Jânio Quadros em 1961, com o impeachment do Collor em 1992 e com agora a crise que levou ao afastamento temporário e eu espero logo mais definitivo da presidente Dilma Rousseff, né? Quer dizer, o presidencialismo, ele apronta tanto, nosso presidencialismo imperial, ele proporciona, né, que um presidente ruim faça tantas loucuras, que no momento da crise, para o país vencer a crise, um novo governo vai emergir do consenso parlamentar. Eu acho muito difícil um primeiro-ministro que foi eleito lá na eleição dele, no estado dele, na base dele, por algumas dezenas, no máximo centenas de milhares de votos, né, ele ser aceito por um presidente eleito diretamente, tá, que teve dezenas de milhões de votos. Eu acho que isso, no meu entender, né, isso é uma receita para uma crise política constante, um conflito constante entre o chefe de Estado, o presidente de um lado, e o chefe de governo, o primeiro-ministro do outro. Então, eu sou a favor do parlamentarismo puro.